Olá, hoje a gente vai conversar com vocês sobre climatério. Climatério é aquele período que a mulher sai da fase reprodutiva e entra na fase não reprodutiva. Ele é acompanhado de vários sintomas, na sua maioria das vezes, e por conta disso a gente vai procurar definir os períodos, a sintomatologia e como conduzir essa sintomatologia. Então nós vamos falar sobre as fases, os sintomas, o diagnóstico, o tratamento e as orientações que a gente deve dar. Tá? Primeiro as fases. Isso aqui é o que nós médicos temos, né? Parece bastante complexo, mas é bem simples, que é como a gente define esse período. Então a primeira informação importante é o seguinte: se confunde muito climatério com menopausa. Menopausa, na verdade, é a data da última menstruação. E climatério é o período que vai desde a irregularidade menstrual até o momento em que a mulher não mais menstrua. Tá? Mas para ficar mais fácil de entender, vamos lá. Esse é o período de idade reprodutiva da mulher, né? Aí ela passa um período de transição menopausal, também chamado de perimenopausa, que é aquele período em que a mulher, a partir de uma determinada idade, começa a apresentar irregularidades menstruais. Essas irregularidades vão se intensificando até o dia em que ela não menstrua mais. Então, esse período de irregularidade menstrual que faz parte do climatério chama-se perimenopausa. São duas fases distintas em termos de tratamento, tanto a inicial quanto a tardia, e se encerra com a última menstruação. E aí depois vem a pós-menopausa. Importante que a menopausa só é definida quando a mulher ficar mais que um ano sem menstruar. Por causa disso que a perimenopausa vai até um ano, porque é aqui que a mulher vai ser definida como menopausada. Tá? Essa é muito variável o ciclo, às vezes os ciclos têm mais de 7 dias, às vezes alternam, e o importante é que a mulher tem um período total chamado climatério, que se inicia com a irregularidade menstrual, que é a perimenopausa, e aí depois ela vai ficar um ano sem menstruar e ela vai estar menopausada, e essa menopausa também é uma menopausa inicial e uma menopausa tardia. Todas essas 4 fases, elas são muito bem definidas por conta de que os tratamentos são diferenciados. Quais são os sintomas? Então, na fase inicial, existem aqueles fogachos, né, que é a instabilidade vasomotora, as desregularidades menstruais, os fogachos decorrentes da instabilidade vasomotora, a insônia, a depressão e o choro fácil. Aí, conforme vai evoluindo a deficiência hormonal, a mulher pode apresentar alguns que a gente chama de distúrbios geniturinários sexuais. O que é? Uma diminuição da libido, uma alteração da libido, e a nível vaginal, a vagina fica mais seca, ela fica muitas vezes com mais coceira, prurido, e também o que é importante, às vezes ela passa a ter uma infecção urinária de repetição. Então essa síndrome geniturinária é porque ela abrange tanto a sintomatologia vaginal, de secura, de prurido, de pouca elasticidade, e também as queixas urinárias. E numa fase tardia, ela pode apresentar uma osteoporose, né, que é aquilo que é uma alteração óssea em que a perda óssea supera a formação óssea, e aí o osso vai ficando poroso, né, principalmente do ponto de vista da microarquitetura, alterações cardiovasculares e, infelizmente, algumas pacientes têm a demência senil. Então a gente procura definir o climatério também em fase inicial, intermediária e tardia, porque isso também vai impactar no tratamento que a gente vai fazer. O diagnóstico é baseado numa história clínica, no exame físico detalhado, sendo que as dosagens hormonais, exame laboratório por imagem, só devem ser realizadas em situações específicas, tá? Não existe mais no conceito atual aquela história, vou pedir dosagem hormonal para saber se está na menopausa, se está no climatério, se está na perimenopausa. Não existe isso aí, porque as dosagens hormonais flutuam muito com o dia e com o período, e com isso a gente não consegue definir. O paciente está acima de 40 anos de idade, com irregularidade menstrual,
com ou sem sintomatologia, ela deve estar entrando na perimenopausa. A partir do momento que ela fica um ano sem menstruar, ela está na menopausa. Isso que vai ser de maior valia. Os exames de laboratório, exames por imagem, a gente reserva aqueles casos especiais. Por exemplo, a mulher tem uma alteração menstrual importante antes dos 40 anos, ela teria uma falência ovariana prematura, que era chamada antigamente de menopausa precoce, aí é importante a gente pedir a dosagem hormonal. Ela tem junto com isso um sangramento uterino anormal, então é importante pedir um exame por imagem. Mas de rotina, para o diagnóstico, o mais importante é o exame clínico. Tratamento. Bom, o tratamento da menopausa é um tratamento que é não hormonal, hormonal e de orientação. Vamos começar pela orientação. Orientação. As mulheres no período do climatério, elas sem dúvida nenhuma estão muito próximas do período em que tem uma maior incidência de osteoporose. Então, mantê-las ter uma atividade, mantê-las ter cuidado com a saúde óssea. A outra coisa que nós temos que fazer de orientação, e aí o médico tem que ser proativo, é a saúde vaginal. Não é frequente a paciente chegar no consultório, no climatério, e falar: olha, eu estou tendo relação, eu estou tendo dor, a minha vagina está seca, ela não fala. Normalmente ela não tem ela não se sente à vontade, então o médico tem que ser proativo. Perguntar: e como que está a vagina? Está seca? Você está tendo dor para ter relação? Aí ela acaba falando para a gente. Então, a saúde vaginal, o médico tem que ser proativo, sem dúvida nenhuma, tá? E a saúde óssea a gente vai pesquisar baseado no perfil da paciente, baseado na idade da paciente e na necessidade ou não de complementar com densitometria ou então FRAX, que é uma avaliação clínica. O tratamento não hormonal, na minha opinião, é um tratamento alternativo para aquelas pacientes que não querem utilizar a terapia hormonal ou para aquelas pacientes que têm alguma contraindicação para usar a terapia hormonal, como, por exemplo, um câncer de mama, que ela tem uma contraindicação. Por quê? O padrão ouro do climatério é o tratamento hormonal. Com o tratamento hormonal, nós ajudamos na osteoporose, nós ajudamos nos problemas cardíacos, só que ele tem um fato importante: ele deve ser utilizado no que a gente chama de período que antecede os primeiros 10 anos, chama-se de janela de oportunidade. Então, quando a paciente chega no consultório e já está sem terapia hormonal há 8 anos, a gente se preocupa muito em introduzir. Mas sempre que ela sai da transição para a menopausa, sempre é interessante a introdução da terapia hormonal. Então, como que eu conduzo? Eu digo para todas as pacientes que a terapia hormonal é importantíssima, mas que a utilização dela vai depender se ela tem contraindicação ou não e se ela quer usar. Se ela não quiser usar, a gente respeita o que o paciente fala e acaba utilizando uma terapia não hormonal. Mas o padrão ouro é a terapia hormonal. Hoje a gente tem terapia hormonal muito segura, transdérmica, com hormônios naturais, e é muito importante ressaltar que o hormônio bioidêntico é o hormônio natural, é o hormônio que a gente receita. Ele só muda de nome porque mandam manipular e colocam como bioidêntico, mas na verdade ele é exatamente a mesma coisa que o hormônio que a gente receita. Então, o que a gente queria conversar com vocês é sobre isso, né? Reforçar, primeiro, que o climatério é o período, que a menopausa é a última menstruação, que o período que antecede a menopausa, que é a perimenopausa, é muito importante de ser acompanhado, e que no período de pós-menopausa começam a apresentar alguns sintomas e alguns sinais que merecem um tratamento para dar qualidade de vida para a mulher, principalmente no que se refere à saúde vaginal e à saúde óssea. E não tenham medo da terapia hormonal. Seu médico com certeza vai receitar uma terapia hormonal que para você vai ser bastante efetiva e que vai melhorar a sua qualidade de vida. E para terminar, não esquecer que a mulher passa 40% da sua vida hoje menopausada. E 40% da vida menopausada sem qualidade de vida é muito ruim. Tá? Então esse é um dos temas que a gente colocou, porque faz parte do dia a dia do consultório da gente, pacientes no climatério e que vêm lá com as dúvidas acerca de hormônio. Eu espero que tenha sido proveitoso e
existem outros vídeos com assuntos também do nosso dia a dia no consultório.